Que a graça e que a paz seja com cada um de vocês que acompanha o meu trabalho, os estudos que eu tenho postado sobre as Escrituras Sagradas. O objetivo do canal aqui sempre é trazer uma informação de qualidade para vocês com relação às Escrituras Sagradas. E hoje eu resolvi trazer para vocês um estudo breve, né, em comparação com os outros aqui do canal, trazendo dois textos bíblicos, como vocês podem estar vendo aqui do lado, né? Ok? Estão vendo aí, né? Aí nós temos a Bíblia com duas colunas. E aí nós vamos estar vendo no hebraico e no português, tá? O texto em questão aqui é o texto de Provérbios, capítulo 8, verso 23 e 24. Nós vamos ler o texto e nós vamos analisar esse texto de acordo com as palavras do hebraico, para ver o que a gente pode tirar de proveito. Qual é o objetivo deste vídeo? O objetivo é ajudar vocês a entender uma particularidade sobre a vida de nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, como nós falamos aqui no Brasil. Também vou trazer para vocês, com essas particularidades, uma forma, né, de como a Bíblia descreve a criação do nosso mundo, do nosso planeta que vivemos. E isso é importante porque isso pode mudar seu ponto de vista com relação a como você enxerga o mundo, tá bom? Espero que esse estudo seja para você. Se você gostou do estudo, né, depois que você assistir, compartilhe com outras pessoas que também possam tirar proveito disso aqui, ok? O objetivo do canal é enaltecer o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, e seu pai, Yodhe Vavhe. Então vamos lá. Aqui, olha, como vocês estão vendo do ladinho aqui, eu tenho o texto em hebraico nessa coluna aqui, tá? A Bíblia em questão que estamos usando é a Bíblia hebraica, tá? Vamos ver aqui qual que é a referência dela. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui. Bíblia Hebraica Interpolar, Estudos da Bíblia, ok? Tá aqui. E aqui nós temos a Bíblia Ara. Ara mais, né? Aqui tem os mesmos textos em Strong para vocês acompanharem, se vocês quiserem. Então vamos lá. Aqui está amarelinho, que é o texto em questão em análise. Nós vamos ler aqui em português. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Por que aqui está usando, né? Primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês aqui. Por que aqui está dizendo foi estabelecida, feminino, né? Por quê? Porque aqui, né, o tradutor ele está usando o contexto de Provérbios capítulo 8. E o tema em questão aqui é a sabedoria de Deus, ok? Então, ele não poderia dizer fui estabelecido no masculino, ele estava falando da sabedoria. Até então, isso aqui era um segredo, tá? Que estava sendo falado ali, mas a grande maioria das pessoas que liam isso no passado não fazia conta de que isso estava falando de uma pessoa. Não de uma particularidade do Criador, de uma das habilidades, porque embora o Criador tenha a sua sabedoria própria, né, o apóstolo Paulo, Shaul, né, ele nos fala, ele nos revela em uma das suas cartas que Cristo é a sabedoria de Deus. Então, quando nós analisamos Provérbios com esta mentalidade do que o apóstolo falou, nós passamos então a associar essa sabedoria mencionada em Provérbios com o próprio Mashiach. E aí vamos fazer aqui uma leitura de dois versículos do capítulo 8, que merece vários estudos, tá? Eu já tenho até estudo sobre esse capítulo no canal, mas estou refazendo só esses dois versículos aqui, com mais detalhes, com mais calma, para vocês verem a grandiosa informação que traz esses dois versículos. No caso, o 23 e o 24, né? Isso aqui é em Libras, tá? Que eu fiz agora. Números em Libras. Então vamos lá, vamos primeiro então ler palavra por palavra do hebraico, ver os significados para vocês entenderem qual é a mensagem que pode estar trazendo este texto.
Veja que aqui, olha, no hebraico, esse primeiro texto, ele é composto de 1, 2, 3, 4, 5 palavras. E veja que no português teve que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase 10 palavras, né? Para traduzir 5 palavras do hebraico. Então, não é errado isso, né? Isso não é errado. Mas quando nós pegamos o texto no hebraico e tentamos imaginar o que o texto está falando, a gente pode ter uma ideia no português mais simplificada, tá? Não estou querendo desqualificar aqui a tradução aramais, com certeza é uma excelente, das melhores traduções aí, né, que nós temos. Então vamos lá. A primeira palavra é essa aqui, ó. Estou marcando para vocês conseguirem visualizar também comigo aí no estudo. Aí vocês vão vendo aí do lado, tá? Então, a primeira palavra que aparece nesse texto é meolam. Meolam. O que significa essa palavra meolam? A gente vai vir aqui, né, na raiz do significado dela e vamos ver aqui o que significa. Olha, longa duração, antiguidade, futuro, para sempre, sempre eternidade, para todos os tempos. Então, essa palavra meolam, ela serve tanto para passado como para futuro. E aí vai ser explicado aqui, ó, tempos antigos, longo tempo, referindo-se ao passado, ok? E referindo-se ao futuro. Então, meolam pode estar referindo-se tanto ao passado quanto ao futuro. Então, aqui está falando sobre tempo, tá? Um período, tempo, tá? Tempos passados, tempos futuros, eternidade, meolam. A próxima palavra está aqui, ó. Essa daqui, ó. Vou grifar toda ela de azul aqui para vocês verem direitinho. Aí, ó. Tá aí, ó. Certo? Aí, então, nirsati, do verbo narrar, né? Nirsatir. Ok? Tá escrito aqui. Derramar, o significado entornar, oferecer, moldar. Derramar, fundir, imagem de metal. Ungir um rei. Presta atenção aqui, ó. Essa palavra serve para ungir um rei. Ser ungido. Olha que coisa interessante, né? Só um momentinho. Deixa eu pegar os cachorrinhos aqui porque tá querendo colo. Os cachorrinhos aqui tá querendo colo. Deixa ele aqui. Ungir um rei ou ser ungido. Olha que coisa maravilhosa. Essa informação... desculpa de ter apagado a tela, né? Porque eu estou improvisando aqui. Eu não tenho a webcam ainda. Estou usando o celular. E estou com o negócio do Instagram ligado aí. Porque da câmera é pior ainda. Toda hora fecha. Isso que demora um pouquinho mais de fechar. Eu tenho só que lembrar de dar um toque na tela de vez em quando. Por enquanto, né, que a gente não tem... Quietinho, né, Por enquanto que a gente não tem, né, uma webcam, nós vamos estar usando este. Então eu tive que dar uma pausazinha aqui no vídeo, rapidinho, né, só para deixar o cachorro sair, porque ele ficou afoito. Palavra difícil, né? Ficou afoito aqui, querendo sair, porque os outros cachorros estão latindo. E, possivelmente, se vocês ouvirem aí o cachorro latindo, não se incomodem, não. Então vamos continuar aqui. Então a palavra aqui, olha, nisarti, ela tem esse significado, né, de ungir ou ser ungido. Então aqui, olha, tá querendo dizer que no tempo passado, em tempos passados, num período de tempo, ele foi, também existe essa definição aqui, ó, além de derramado, né, ungido, instalado, estabelecer, tá vendo? Significado aqui. Por isso que muitas Bíblias vão trazer, sim, antes fui estabelecido, né? Estabelecido. Poderia também ser traduzido, claro que já dando outro sentido, né? Mas não da própria palavra, mas talvez poderia entrar aqui, fui gerado, né? Fui gerado. Mas forjado, ungido, isso aqui, e estabelecido, isso aqui pode ser usado, tá?
Então, no passado, num tempo remoto, fui forjado, fui ungido, né? Fui escolhido. A próxima palavra, essa aqui, ó. Merosher. E a palavra Rocher, né? Ela traz para nós aqui um significado interessante. Cabeça, topo, cume, parte superior, chefe, altura, fronte, começo, cabeça, de homens e de animais, topo, cume, referente à montanha, altura, referente a estrelas, líder, cabeça, referente a homens, cidades, nação, lugar. Então vamos voltar aqui, olha. Num passado remoto, num passado distante, fui ungido o cabeça, o líder. Olha que coisa mais incrível, né? Que está sendo descrito aqui. Embora a tradução desde a eternidade foi estabelecido, também não está errado, tá? Não está errado. Mas se você pegar outros significados da palavra que você não tem acesso na Bíblia, você acaba tendo essa conclusão que aqui nesse versículo está falando de Mashiach. Porque Mashiach é ungido de Deus. E aqui está falando que no passado, né, numa eternidade remota, ele foi ungido como cabeça. Aqui a palavra é Rocher, Merosher, cabeça. Líder, como líder. Então, quando os tradutores eles traduziram esse texto aqui, eles não conseguiram fazer essa associação com Mashiach. Mas eu que fico estudando na Bíblia, procurando as associações que Mashiach tem no Velho Testamento, quando eu bati o olho nisso aqui, eu entendi que está falando de Mashiach. Primeiro, que ele foi ungido, Mashiach, ungido, escolhido. A palavra ungido, vocês viram aqui, ungir ou ser ungido, basicamente significa escolhido. Então ele foi escolhido. Escolhido para quê? A outra palavra já fala, Rocher, cabeça. Só que os tradutores, quando foi traduzir, preferiram a tradução desde a eternidade foi estabelecida, desvinculando a ideia de que está falando de Mashiach, né? Que até então, na verdade, no Provérbios, a gente não tinha essa revelação mesmo. Tá vendo como é que é interessante? Mas quando você estuda aí profundamente no hebraico, você começa a ver Mashiach nas coisas. Vamos continuar aqui, ó. A próxima palavra. A próxima palavra é essa aqui, ó. Vou grafar ela aqui, né? De azulzinho para vocês verem. Significa a pronúncia, né? Mikadmei, tá? E aí significa o quê? Significa Oriente, antiguidade, frente, está diante, tempos antigos. Então, ela é uma palavra polissêmica, tem vários significados, né? Como Oriente, direção do Oriente, né? Mas talvez a mais importante para nós aqui seja esta, né? Tempos antigos. Então, tempos antigos, olha. Fui estabelecido, ou fui ungido, ou fui gerado, ou fui forjado, ou fui estabelecido, cabeça, chefe, quando? Em tempos antigos. Tempos antigos o quê? Aí tem a Árites aqui, né? A Árites aqui é terra, antes da terra. Então, o Provérbios capítulo 8, verso 23, ele traz para nós uma profundidade gigantesca. Porque ele, na verdade, é o Gênesis capítulo 1, verso 1. Porque ele vem antes ainda das coisas descritas em Gênesis capítulo 1, verso 1. Aqui está explicando coisas que aconteceram antes de Gênesis 1, capítulo 1. Porque lá em Gênesis 1, capítulo 1, já tinha água, já tinha escuridão, já tinha terrão. Aqui, a sabedoria, né, que é Mashiach, fala-se que ele já foi estabelecido como cabeça, como líder, antes de existir a própria terra. Quer ver que este assunto ainda vai um pouco mais profundamente no verso 24?
no verso 24, que é o último que nós vamos analisar. A primeira palavra aqui do verso 24 é essa aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo azulzinho aqui. Be'en. Aí, olha, nós vamos pegar aqui e vamos ver aqui esse significado aqui, olha. Aparentemente procedente de uma raiz primitiva, significando ser nada ou não existir. Não existir. Nada, não, nada, negação, né? Então, guarde isso aqui, ó, não existir. Então, antes de não existir, o que? Terron, a segunda palavra do verso 24. Terron. Antes de existir Terron, o que é Terron? Profundidade, profundeza, lugares profundos, abismo, oceano, profundezas, referindo-se às águas subterrâneas. Profundidade, oceano, profundezas, oceano primeiro, né? Ou primitivo, como alguns falam, abismo, fundura, profundeza. Quer dizer, tá falando de algo que tá aqui, gente, ó, abaixo de nossos pés, tá? O Terron é a base do mundo. Lá no texto de Gênesis capítulo 1, verso 2, né, fala que havia água sobre a superfície e as águas estavam sobre o Terron, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, mas as águas estavam sobre o Terron. Ou seja, o abismo já tinha sido alagado. Aqui em Provérbios explica que antes mesmo de existir o Terron, a sabedoria, né, o Rocher, o escolhido para ser o líder, ele já existia. Que fantástico, né? Você sabia disso? Vamos continuar aqui. A outra palavra que vem depois é essa aqui, ó. Rollout, tá? Rollout significa vários significados, é polissêmico, né? Mas eu queria trazer para vocês atenção a algumas das definições, que é essa aqui, olha. Dar à luz, e essa daqui, ó. Ser trazido à luz. Ok? Então, aqui está dizendo basicamente que antes de haver o Terron, ou antes de haver o abismo, porque Terron é abismo, tá? A tradução de Terron é abismo. Antes de existir ou passar a existir o abismo, Jesus já existia. A sabedoria, né, que nós sabemos que é Yeshua por meio dos outros escritos, ele já existia. Então, a luz que é descrita em Gênesis capítulo 1 não pode ser Jesus. Lá em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra mostrava-se sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da terra, né? Das águas, né? A superfície das águas ali está falando também do Terron. E o Espírito de Deus movia sobre as águas, né? De profundeza. E Deus disse: haja luz. Então, quando Deus diz haja luz, quer dizer, já tinha Terron, já tinha água, já tinha terra e já tinha escuridão. Aqui, Jesus, com a sabedoria de Deus, ele é descrito subexistindo antes de terra, Terron, né? E vocês vão ver mais ainda. Ó. Agora vamos a outra palavra aqui do texto. Ó. É a mesma palavra, tá? Vocês estão vendo aqui que essa palavra aqui e essa palavra aqui é a mesma. Então está querendo dizer o seguinte, né? Aquela mesma explicação que a gente já deu. Não existia antes de existir. Então, antes existia o abismo e antes existia o quê? Olha só, essa informação aqui, ó. Essa palavra aqui agora que nós vamos ver, tá? Que é a palavra Mayaot. Mayaot. O que significa Mayaot? Fontes, né? Como vocês podem ver aqui, ó, fontes. Então, antes de existir o Terron e antes de existir fontes, né? Fontes de quê? Fontes pesadas, tá vendo? Ser pesado. Fontes pesadas. Pesado. Existem outros significados também, né? Numeroso, ok? Monótono. Então, aqui está falando assim, olha,
ele tá, a Torá é tão maravilhosa que ela detalha a criação para nós. Então, olha, pensa aí. Aí está dizendo que antes de haver o abismo, que é o fundo de tudo, a base do mundo, antes de haver esse abismo, antes de haver fontes de águas. Então, olha a sequência. Deus cria a terra, entendeu? E essa terra é um abismo, tem nada. Ele cria fontes, essas fontes vão alagar o abismo, e aí só aí que nós vamos entrar em Gênesis 1:1. Entendeu? Fontes de águas pesadas, né? E por último aqui a palavra água, maim, tá? Maim, água. O que isso tudo tem a ver com Mashiach? Tudo. Mashiach participou de tudo, da criação de tudo. Ok? Ele já estava presente antes de existir o conceito de vida aqui nesse planeta, neste mundo. Então ele é antes da luz, ele é antes das trevas, ele é antes do sol, ele é antes das estrelas, ele é antes do Terron, ele é antes da Maim, ele é antes do Holaut, que é as fontes, né? As fontes de águas. Ele é antes de tudo. Por isso que quando o apóstolo Paulo, né, Shaul, ele falou em Colossenses capítulo 1, verso 15 adiante, ele fala que ele é antes de todas as coisas. Possivelmente ele deve ter lido o livro de Provérbios capítulo 8 e ter tido esse entendimento que eu estou passando para vocês. E o que isso interessa com relação à forma em que a Bíblia descreve a criação do mundo? Bom, se você pensar que isso que está sendo dito de alguma forma deve ser aplicado num globo, você não vai conseguir achar respostas. Mas quando você olha para essas informações que eu estou dando para vocês no modelo da Terra plana, vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Então, por isso que talvez essas informações que eu estou passando pode abrir seu mental para você pelo menos analisar essa possibilidade da Terra ser plana de acordo com as Escrituras. E depois que você analisou e fez todos os seus estudos profundos, né, você vai chegar numa conclusão, ok? Então, o assunto Terra plana não é um assunto de salvação. Quem salva é quem fez o mundo, né, que é o Pai e o Filho. A morte do Senhor Jesus é que vai nos salvar, mas é um assunto extremamente relevante para você entender a descrição do mundo em que vivemos na Bíblia, como os antigos viam, né, os antigos hebreus viam o mundo e como a Bíblia descreve. E isso tudo só vai fazer sentido se você ver o mundo e aceitar o mundo como a Bíblia descreve. Se você não aceitar ele assim, você vai ter dificuldade de entender parte da Bíblia. Eu cheguei nessa conclusão depois de 20 anos de estudo, porque eu não entendia, não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum a descrição bíblica com relação ao mundo do jeito que ele é contado. Ok? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo curtinho, mais profundo demais. Compartilhe com outros que talvez possam gostar, né, desta forma de vídeo. O vídeo está um pouquinho improvisado, não é ainda exatamente da forma que eu quero, mas ainda quando a gente tiver condição de estar comprando uma webcam aí, vai estar melhorando um pouco. Por enquanto estou improvisando com o celular aqui. Aqui vocês estão vendo até a barrinha do Instagram, porque quando a gente coloca aqui da foto, toda hora ele apaga. Então o do Instagram pelo menos ele mantém aí um tempo, pra gente falar um pouco sem preocupar com aquele corte, tá bom? Que a graça e que a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e do nosso Deus Yod-Heh Vav-Heh seja com cada um de vocês, tá bom?